E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu vou gravar um vídeo aqui listando alguns fundos imobiliários e como que a gente pode estar fazendo isso, escolhendo alguns fundos para a gente estar podendo investir, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, para fins de ensiná-los, né? Alguma coisa diferente aí para selecionar algum tipo de fundo imobiliário que vocês queiram comprar, tá? A gente vai utilizar uma ferramenta que é o Excel, todo mundo deve conhecer, e a gente vai usar o site Funds Explorer. Por que o Funds Explorer? Porque aqui, ó, consigo tirar uma lista de fundos imobiliários, mas aqui por ranking, tá? Vem aqui em ranking, e aí aqui eu tenho uma noção de todos os fundos imobiliários que tem listados aqui, tá? E eu vou diminuir um pouquinho minha tela para a gente poder, né, pegar toda essa tabela de fundos imobiliários aqui. E aqui o que a gente vai fazer, tá? A gente vai selecionar todos esses fundos, desde aqui a primeira coluna até a última, e aí eu vou descer até na última linha, tá? Passou um pouquinho, volto, última linha de fundos, tá? Vou dar um Ctrl C, abro o Excel, pasta de trabalho em branco. O que que eu vou fazer? Vou colar aqui na minha primeira linha, aqui na minha célula A1, tá? Vou renomear aqui, lista de FIIs. E aqui eu consigo, né? Vou selecionar tudo aqui, cliquei nessa primeira opção aqui entre a linha 1 e a coluna A. E vou dar dois cliques aqui para ele abrir essas informações para mim, tá? Posso dar um zoom para ficar mais fácil de visualizar. Abro ela aqui novamente. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro, tá? Vou incluir um filtro aqui. A gente pode usar tanto a tecla de atalho quanto a opção aqui em Excel. Eu fiz um Ctrl Shift L, ou você pode vir aqui em dados, procurar filtro, tá? E ele mostra ali Ctrl Shift L, o atalho no teclado. E aí, aqui, pessoal, lembrando que é uma análise geral dos fundos, tá? Por que uma análise geral? Porque se eu quiser ver a fundo cada um desses fundos imobiliários, eu tenho que entrar ali no site, puxar individualmente, tá? E o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui, selecionar o fundo por nome, tá? Depois que eu incluir o filtro. É um tipo de escolha que eu posso estar fazendo. Posso vir procurar por setor, tá? Desmarco aqui as opções. Eu quero o setor de papel. Então, vem aqui em papéis, ele vai filtrar para mim todos os fundos imobiliários de papel, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então, aqui eu tenho todos os fundos de papel. E aí eu tenho informações básicas, né? Ou pelo menos as principais informações desses fundos imobiliários, que é setor, liquidez diária, P sobre VP, dividend yield, variação de preço, patrimônio líquido e o número de cotistas, tá? Dá para ter uma noção de compra sobre isso daqui? Até dá, mas ainda fica um negócio meio que incerto. Mas eu vou ensinar porque esse aqui é um pré-filtro para a gente poder fazer uma análise mais detalhada de algum fundo imobiliário que te chamou a atenção, tá? Então eu filtrei aqui o setor de papel. Eu posso filtrar por liquidez. Aqui, quando ele traz para mim, ele traz do menor para o maior, tá? Então, por exemplo, eu quero filtrar fundos que têm uma grande liquidez, tá? Então, eu tenho aqui, ó, posso marcar esses filtros aqui, esses fundos,
que é acima de milhões. Então, até 3 milhões e 700 aqui seria algo interessante. Não sei. Ele filtraria alguns fundos aqui para mim que, né, para quem já conhece um pouco de fundo imobiliário, você bate o olho e você vê que são fundos que você pode investir tranquilamente, né? Mas assim, é só uma parte do filtro. Se eu cancelar esse filtro, voltando, né, que eu estava filtrando por setor, eu vou filtrar ele novamente. Vamos supor que eu quero filtrar fundos, né, independente de setor, P sobre VP. Aí beleza, eu quero fundo que está descontado, não que está acima, né? Então eu venho aqui, então eu vou colocar de 0,99 para baixo. Vamos supor que eu quero até 0,87 aqui, tá? Um exemplo. Então ele vai trazer para mim todos os fundos que está com o P sobre VP, né? Acima de 0,87. Então eu consigo fazer um filtro. E aí eu consigo filtrar os tipos de fundo, tá? Por setor. Ó, vamos ver um aqui. Shoppings. Aí ele me traz alguns desses fundos que estão descontados nesse valor, tá? Que eu filtrei. Ah, não, não quero de shopping. Eu quero de lajes corporativas. Vamos ver outros aqui. Imóveis industriais e logística. Aí ele já me traz aqui, ó, alguns outros filtros desse setor, tá? Limpando, vamos supor que eu queira ver a maioria questão de patrimônio, tá? Ele vai trazer o patrimônio se tiver algum saldo negativo até o maior patrimônio líquido. Então você consegue ter uma noção aí mais ou menos qual desses fundos aí acaba valendo mais, né? Que tem um patrimônio enorme. Então, ó, eu consigo trazer algum desses fundos, tá? HGLG, KNCR11, tá? XP, ML11, BT, LG11, tá? São fundos, creio eu, que são conhecidos aí da galera, tá? Pessoal que já está familiarizado com essa área, certo? E por fim, eu tenho aqui, posso filtrar, por fim não, né? Ainda tenho o dividend yield, né? Que eu consigo filtrar. Ah, eu quero um fundo, vamos ser mais pé no chão, um retorno até 1%. Então eu vou colocar aqui de 1% para baixo, tá? Vamos colocar mais ou menos até uns 80%. Aí eu consigo ter uma noção dos fundos que estão pagando de 0,80 a 1% de dividend yield mês, tá? Ou pelo menos pago nos últimos 12 meses, certo? Aí ali a gente tem sobre variação de preço, né? A gente consegue ver se está muito descontado ou não esse fundo, se está muito fora, né, do que ele é negociado na bolsa. Aqui eu consigo ver pelo número de cotistas. Ah, qual fundo tem mais cotista? Acho que não é segredo para ninguém, né? MXRF11 é um dos fundos aí que lidera essa lista, né? Se a gente pegar aqui, cadê? O MXRF11, tá? Ele é um dos fundos aí que é o mais querido do pessoal aí, tá? A gente tem aqui, ó, XPLG11, tá? BTLG11, CPTS11, deixa eu ver, HGLG11, GARI,
enfim, tem vários fundos, tá, pessoal? Que a maioria do pessoal investe aí, a gente trazendo por número de cotista, tá? Ah, Rafa, mas tá. E a análise profunda que você falou? Quando, né, eu trouxe esses dados lá do site do Funds Explorer, o que ele me traz? O que ele me trouxe aqui, né? Ele trouxe todas as informações básicas, né, de cada fundo. E aí, notem que quando eu trouxe a formatação para o site, eu não mexi nela, tá? Eu apenas copiei e colei lá. Por quê? Quando a gente seleciona qualquer um desses fundos aqui, ó, eu vou selecionar aqueles em amarelo que eu tinha. Vou filtrar aqui pela cor amarela que eu coloquei. Ele vai me trazer, né, esses fundos aqui. E aí, por exemplo, eu quero fazer uma consulta mais aprofundada desse fundo. Aí eu consigo, por exemplo, passar o mouse aqui, tá vendo? É um link. Ele vai me redirecionar direto para o site. Se eu clicar, e aí ele vai me mostrar as informações desse fundo aqui, tá? Na cotação de hoje, por exemplo. Então, trouxe o MXRF11, né? Que é um fundo que todo mundo conhece, que é o valor dele que ele está sendo negociado na bolsa, tá? A liquidez média diária, o último rendimento que ele pagou por cota, o dividend yield dele nos últimos 12 meses, patrimônio líquido, valor patrimonial, rentabilidade no mês e o P sobre VP, tá? Aí aqui embaixo a gente tem outras informações desse fundo, histórico de dividendo, né? Quanto ele veio pagando, né, nos últimos meses, indicadores, rentabilidade, né? Várias outras informações aqui sobre esse fundo, certo? Então a ideia desse vídeo era passar uma análise geral para vocês de como fazer esse primeiro pré-filtro para a gente encontrar alguns fundos imobiliários que sejam interessantes para a gente estar negociando e depois fazer uma análise mais aprofundada, tá, pessoal, de cada fundo desse daí, certo? Eu espero que tenha ajudado, né? Às vezes quem está começando agora, igual eu também sou iniciante nessa parte e assim, às vezes a gente vê as pessoas ensinar, né? Mas poxa, se eu falo assim, às vezes é difícil, não vou conseguir. Mas faz com calma, tenta ler, entender, tá? Que dá tudo certo. Então, deixa o like aí pra mim. Se quiser, inscreve no canal e obrigado. Um abraço.